Então aconteceu que no segundo 1023º ano do governo do Jonas, o Membronita pensou, e estando a ponderar, sua mente se iluminou e pôde ver claramente. Pois em verdade vos digo, meus fiéis, que se dentre vós algum membronita, deste emana sabedoria e conhecimento, e a verdade vos libertará. Sábio é o membronita que conhece os limites da própria ignorância. A sua alma está em jogo. Decidi investigar melhor o assunto. E que depois de muito conhecimento adquirir, descobre que, por fim, nada sabe. O membro fiel. Saudações, membronitas! Eu sou o Ozzy e esse é o Membro Pod, seu canal de podcast de estudo da história da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Acabou de sair o episódio sobre as esposas de Joseph. Foi o primeiro que eu lancei ali com uma velocidade acelerada, 1.4. Teve mais uns 9 episódios aí que ainda vão cair até esse aqui. Então esse aqui vai voltar para a velocidade normal. Como eu não estou fazendo uma leitura, eu estou fazendo um estudo, às vezes demora para eu achar uma palavra, falar, né, citar, levantar uma ideia. Pensei, cara, né, então eu quero dar uma agilizada nisso. Mas se para você está ok na velocidade normal, tranquilo, a gente vai manter ela de novo normal. A gente vai falar hoje sobre os pioneiros, basicamente, né? Por que que os membros da igreja fugiam? Por que eles tinham que fugir? Se você é um membro da igreja das antigas, provavelmente você já assistiu um filme antigo da igreja que é O Legado. Filme bem comovente mesmo, que mostra todo aquele trajeto que os membros da igreja tiveram que fazer para chegar em Sião. Passaram por neve, um monte de dificuldade. Quem comentou um pouco sobre isso é aquele Gerald e Sandra Turner. E eles escreveram vários livros sobre a história do mormonismo, sobre essas coisas que a gente não aprende na igreja. E eles falaram um pouco sobre esse filme O Legado, né? Ele quer basicamente contar a herança desses ancestrais aí da igreja, que são os pioneiros. Por exemplo, a Sandra, ela é uma bisneta da bisneta do profeta Brigham Young, que levou os Mormons ali para Utah. E o Gerald, que é o marido dela, ele é descendente daquele John Turner, a gente pode até falar um pouco sobre ele depois, que ajudou Joseph Smith ali na época do início do mormonismo. Ou seja, basicamente no casalzinho tradicional da igreja. Dando um spoiler aí, porque acho que qualquer membro já sabe qual que é a história dos pioneiros, mas esse filme, assim, tipo, ele é poderoso, né? Ele mostra vividamente todas essas cenas dos pioneiros, as dificuldades passando na neve. Não só essa questão, né, dos pioneiros, mas também toda a perseguição que os membros passaram. Então, eles eram expulsos de uma cidade para outra, depois expulsos de volta para outra cidade, né? Nisso eles eram perseguidos, eram assassinados. Então a atuação no filme é bom, né? É excelente, a atuação, a paisagem, o filme é muito bem feito, muito comovente, legal, mas, né, infelizmente tem um lado ruim nesse filme tão impressionante. É a questão da história retratada. Mas, cara, vamos ser sinceros, né? Qualquer filme que for contar uma história, geralmente ela vai potencializar um lado, omitir algumas coisas, romantizar, né? A gente vê Titanic. Titanic aconteceu realmente, mas, né, a gente sabe a história ali do Jack the Rose. Não aconteceu daquela forma, né? Muitas coisas não aconteceram daquela forma, assim como vários filmes. Então, assim, não julgo, eu acho legal. Acho que é interessante, né? Você retrata a história e você também faz o filme ser interessante. Então, aquilo é um filme, não um documentário. Pro documentário, eu acho muito válido você colocar bem certinho todos os detalhes da maneira como aconteceu. Então, sim, eu dou uma colherzinha de chá. Mas o que a gente vai falar aqui, meus membronitas, hoje é sobre essa parte não mostrada. Então, eles omitem completamente as razões pelas quais os primeiros membros da igreja foram expulsos desses lugares, né, de um lugar para outro. Então, a gente vai falar hoje sobre essas razões, né? Por quê? A gente já viu alguns aspectos da igreja, por exemplo, o Piche Pena,
sempre aprendi na igreja que, né, então é perseguição religiosa. A gente já viu que tinha algumas razões diferentes do que a gente aprende na igreja para ter acontecido isso, que fazem muito sentido e estão bem documentadas. A gente vai levantar essa argumentação aqui agora. O estudo que eu vou apresentar para vocês aqui, ele foi desenvolvido pelo Gerald e Sandra Tanner, tá? Eles escreveram vários livros sobre vários assuntos, então esse livro aqui é sobre os pioneiros. Quem quiser dar uma olhadinha, os livros deles tá de graça na internet, é só dar uma pesquisadinha, Gerald é com J, tá? Gerald e Sandra Tanner, Tanner. Mas acho que o site deles se chama Utah Lighthouse. É o Farol de Utah, se eu não me engano, é esse o site que você consegue. Eu tenho todos os livros deles em PDF, tá disponível lá para baixar de graça. Fica a dica aí para quem quiser. Eles fizeram vários estudos. Então, vários assuntos da igreja que são comprometedores, eles abordam, eles, né, coletam informações, deixam lá tudo direitinho. A gente não vai citar todas as fontes aqui, algumas fontes principais a gente vai citar, mas se quiser procurar as fontes, a gente encontra lá nesse Utah Lighthouse, nos estudos que eles fizeram. Então, de volta lá pro filme, por exemplo, o filme mostra uma turba ali, um grupinho de gente destruindo a imprensa da igreja lá em Independence, que é no Missouri. Então foram lá, né, as pessoas os membros da igreja estavam sendo expulsos, as propriedades dos membros da igreja sendo destruídas. Mas por quê? Por que o pessoal quis ir lá? Perseguição religiosa? Não gostava dos mormons? Algum motivo mais? Joseph Smith tinha dado uma revelação indicando que os membros da igreja tinham que possuir as terras que já tinha dono, que eram os colonos que estavam por ali. E nessas revelações, Joseph ele tinha até comentado que o quê? Que Independência ali no Missouri ia ser o lugar central, ou seja, ia ser a sede da igreja. O que é Utah hoje, ele tinha profetizado seria ali. A gente já falou no episódio das revelações de Joseph Smith sobre essa situação. Vamos ver lá? Doutrina e Convênios 57, versículo 2 e 3. Portanto, essa é a terra da promissão e o local para a cidade de Sião. E assim diz o Senhor vosso Deus: se desejais receber sabedoria, eis aqui sabedoria. Eis que o lugar que é agora chamado Independência é o lugar central, e um local para o templo se acha a oeste, num terreno não longe do tribunal. Aí vamos dar uma voltadinha. Doutrina e Convênios 52:42, uns capítulos anteriores, Joseph ainda estava falando sobre isso. O que ele falou? E assim como eu disse, se fordes fiéis, o Senhor está dizendo, né, na escritura, se fordes fiéis, vos reunireis para vos regozijardes na terra de Missouri, que é a terra de vossa herança, que é no presente a terra de vossos inimigos. Então eles consideravam que a terra, quem morava ali era inimigo deles, e que a terra ali eles ganharam de herança. Quem tinha dado? O Senhor. Aquela terra, o Senhor já separou para vocês, né? Não importa se já tem gente que é dono ali, isso aqui é de vocês, o Senhor já deu. Esse pessoal que está aqui é inimigo de vocês. E o que o Joseph profetizou que ia acontecer com os habitantes da terra? Os santos estão chegando, a gente vai tomar conta do lugar aqui, e vocês que moram aqui, vamos ver o que acontece? Doutrina e Convênios 64, no 35 e 36. E os rebeldes serão cortados da terra de Sião. A independência era Sião. E afastados e não herdarão a terra. Pois em verdade eu digo que os rebeldes não são do sangue de Efraim, portanto serão extirpados. Bom, pessoal, eu precisava ter certeza de que eles chegaram no Missouri se achando os donos e meio que expulsando o pessoal que já morava lá. Falando, isso aqui o Senhor deu pra gente e vocês rapem peito daqui. Eu não acho que 100% essas 3 escrituras que a gente leu aqui dizem isso, mas elas me levam a entender dessa forma. Para mim tá bem evidente que é isso. O Senhor separou aquela terra para eles, independente de se tem alguém morando lá, se tem alguém que mora lá é inimigo. Esses caras, eles têm que ser extirpados, que eles não são do sangue de Efraim, cara, né? Não vou falar a palavra aqui para não ser censurado no YouTube, mas já teve um carinha aí uns anos atrás que tinha um pensamento aí segregacional,
falou que o pessoal que não era do sangue ia ser extirpado, ia ser cortado. Eu não vou jogar todas as situações igualmente, mas pelo menos uma análise eu gosto de fazer. Sei lá, por exemplo, chega alguém aqui, um profeta chega aqui pra mim e fala, não, tem um pessoal correndo atrás de mim, perseguindo, preciso de refúgio, preciso que você me ajude, beleza, né? Injustiça. Por quê? Estão perseguindo? São perseguição religiosa. O pessoal que está perseguindo ele chega, o que está acontecendo? Ele fez um negócio bem errado aqui com a minha filha, por exemplo. Isso aqui não estava no script, né? Então, às vezes o pessoal se faz de vítima, põe a situação de uma forma errada, e se a gente não faz a análise, a gente acaba cometendo um erro. Por exemplo, o pessoal perseguia Jesus Cristo. Eu vou estudar as escrituras, eu vou ver o que eu consigo coletar, ver, realmente, ele era perseguido, ele já estava escrito no plano do Senhor que aquilo ia acontecer e tal, mas eu dou uma estudada ao redor. Aí chega um carinha, Joseph Smith, fala, não, igual Jesus Cristo foi perseguido, eu também estou sendo perseguido. Será que a situação foi assim? Tô vendo aqui que parece que ele cometeu uns erros graves, e parece que esse era o motivo do pessoal estar perseguindo. Muito importante pegar essa contextualização, porque um filme bonitinho, bem feitinho, expondo todo esse lado da história da igreja, é muito legal, muito comovente. Não tem problema, quer fazer um filminho, ok. Eu achei um bom tanto assim de vitimização. Eu fico muito triste, muito chateado mesmo pelas pessoas que faleceram, pela consideração da fé que eles tiveram. A gente sabe que teve muito erro ali da liderança, não tinha a necessidade do que aconteceu, e a gente vai ver o que o pessoal que perseguia a igreja tem para dizer sobre essa maldade que eles estavam cometendo. No Brasil eu morava ali no meio do mato, e eu me colocando no lugar, tem os terrenos todos ao redor, tem dono, e de repente chega um pessoal, começa a invadir e fala, esse aqui é nosso, porque Deus deu, e me consideram como inimigo, e eu não sou do sangue e tenho que ser extirpado. Não acho que a gente ia ter uma boa política de vizinhança. Foi assim que aconteceu? A gente tem que dar uma olhada. A gente sabe que o David Whitmer, que era uma das testemunhas principais do livro de Mormon, ele saiu da igreja, meio chateadão com o Joseph. Ele escreveu um livro contando as coisas que ele viu da igreja, An Address to All Believers in Christ, escrito lá em 1887, na página 54. Vamos ver o que ele fala. Ele está falando sobre essa situação aqui. David Whitmer. A principal razão pela qual a imprensa foi destruída foi pela publicação do Livro de Mandamentos. Ele caiu nas mãos do mundo, e as pessoas do condado de Jackson, Missouri, viram nas revelações que eles eram considerados pela igreja como intrusos na terra de Sião, como inimigos da igreja e que deveriam ser expulsos da terra de Sião e mandados embora. O povo, vendo essas coisas no livro de mandamentos, tornou-se muito enfurecido, destruiu a imprensa e expulsou a igreja do condado de Jackson. Interessante. Eu tô vendo aqui, talvez você lembre, uma figurinha, uma pintura feita de uma menininha loira, um vestidinho, correndo agarrada com um monte de impresso, umas páginas gigantes assim, ela tá agarradinha e correndinho. Duas menininhas, aliás. Essa imagem tá retratando essa situação, que a turba, o pessoal da cidade que estava irritado com a igreja, chegou lá para destruir essa imprensa. Então aqui a gente já tá vendo pelo David Whitmer o que aconteceu. Por que o pessoal estava bravo? Porque eles viram aquelas escrituras que a gente acabou de citar ali, que eles deveriam ser expulsos da terra e que eles eram considerados como inimigos. Eles que moravam antes ali na terra. Essa turba estava equivocada? Não acho. David Whitmer mentiu sobre isso? Ele estava fora da igreja, ele tinha motivação para aumentar essa história? Talvez. Eu considero que, depois de todo o contexto que eu estudei da igreja, considero que provavelmente sim, isso aconteceu. O pessoal ficou chateado, viu que eles estavam sendo expulsos e considerados como inimigos no livro sagrado da igreja e decidiram expulsar esse pessoal dali. Mas a gente já viu um grande problema. O que aconteceu? O Joseph já tinha profetizado que ali ia ser o lugar central de Sião. E agora? Ele ia ter que admitir a derrota? E aquela
né, aquela revelação profética estava furada, não ia deixar barato. A gente já conhece o Joseph. Ele decidiu voltar lá para o condado de Jackson, no Missouri, fazendo o quê? Uma guerra. Então era a guerra Mormon contra os ímpios, os gentios, né? O pessoal que não era da igreja. Batalha ali, os Sud versus os pecadores. E pior que os pecadores venceram, cara. Os ímpios, né? Como ele chamou, os ímpios, eles ganharam, cara. Os membros da igreja, realmente, eles tentaram segurar ali, não conseguiram, né? O Joseph teve os planos dele frustrados. Lá em Doutrina e Convênios 101, enfim, vários versículos. A partir do 43 em diante, você vai lendo, você vai ver que Joseph ficou chateado com esse pessoal ali do Missouri e queria atacar os seus inimigos. Isso daí aconteceu em dezembro, 16 de dezembro, olha aí, 10 dias antes do Natal, de 1833. Então, 3 aninhos ali depois que a igreja foi estabelecida. Ele conta uma parábola ele quer ilustrar a redenção de Sião, o pessoal ali da igreja, que eles tinham que ganhar essa guerra, e ele resolveu contar uma parábola então nessa escritura de Doutrina e Convênios 101. Ele falou assim, tinha um certo nobre que possuía um pedaço de terra muito bom e disse a seus servos: ide à minha vinha, sim, a esse pedaço de terra muito bom, plantai 12 oliveiras. E durante a noite chegou o inimigo e derrubou a sebe, e os servos do nobre levantaram-se atemorizados e fugiram. E o inimigo destruiu o trabalho deles e derrubou as oliveiras. E o senhor da vinha disse a um dos servos: vai, reuni o restante de meus servos e toma toda a força da minha casa, que são os meus guerreiros, meus jovens e também os de meia idade entre os meus servos, que são a força da minha casa, salvo apenas os que designei para ficarem. E ide imediatamente à minha terra da minha vinha e resgatai-a, pois é minha e comprei com dinheiro. Portanto, ide imediatamente. Derrubai os muros de meus inimigos, derrubai a torre e dispersai meus atalaias. E caso se reúnam contra vós, vingai-me de meus inimigos, para que logo eu venha com o restante da minha casa e ocupe a terra. Olha, interessante. Então é isso, eles ficaram chateados de terem sido expulsos, e essa é a convocação aí de Joseph para fazer aquela guerra. Todo mundo vai pegar em arma, tem só um pessoalzinho aqui que eu separei que não vai, mas o restante vai lá, vocês vão tomar, vocês vão destruir esse pessoal e vão tomar, porque a gente comprou com dinheiro. Cara, isso aqui só tá um pouco confuso pra mim. Eu tava achando que eles chegaram e tomaram posse de tudo. Pelo que eu vi aqui, ele citou que eles compraram com dinheiro. Tem que dar uma olhada, eu acho que isso importa. Isso importa, se eles chegaram e compraram as terras que estavam morando direitinho lá, ou se eles só chegaram e invadiram. Mas mesmo considerando que eles pagaram os terrenos que eles estavam morando, só deles considerarem o povo que já morava lá como inimigo, que eles deveriam ser expulsos, já não é legal. Que é isso, a gente sabe que a ideia de Joseph era fazer uma Sião onde só morava membro da igreja. Eles queriam uma cidadezinha que só morasse membro da igreja, né? Ia ser meio difícil, eles acharam um lugar certinho vazio, sem ninguém. Então chegaram ali no condado de Jackson, no Missouri, Independência. Tem um pessoalzinho morando aqui, mas a gente expulsa esse pessoalzinho daqui, daí vira só nossa terrinha. E, inclusive, tem uma parte um pouquinho mais pesada que não foi pro Doutrina e Convênios. Então, o Doutrina e Convênios, para quem não sabe, ele veio dos manuscritos antigos que eles chamam de Livro dos Mandamentos. Esses manuscritos mais antigos de Doutrina e Convênios. Então, não foi 100% transcrito, escrito Doutrina e Convênios. Teve algumas partes que foram eliminadas, editadas. Nesse livro de mandamentos, no capítulo 44, versículo 32, então não é Doutrina e Convênios, né? O livro de mandamentos, o original. Sobre essa situaçãozinha aí, eles estão comentando. Vou dar uma lidinha aqui para vocês. E acontecerá que o que eu disse pela boca de meus profetas deve ser cumprido, porque eu consagrarei as riquezas dos gentios ao meu povo que são da casa de Israel. Cara, olha que interessante, né? O profeta profetizou e o Senhor está dizendo, isso aí que o profeta falou, vai acontecer. O que a gente já sabe na realidade que não aconteceu. Então, Deus profetizou pelo profeta e ainda confirmou que o profeta falou vai acontecer. Ficou bem confirmada a revelação e a gente sabe que não aconteceu. E ainda, cara, a parte principal, né, que não está em Doutrina e Convênios, é que, olha, o Senhor consagrou, ou seja, o Senhor falou assim, as riquezas, as coisas dos gentios que não são os membros da igreja,
foi consagrada para os membros da igreja. Ou seja, tá vendo, né, as posses, as riquezas desse pessoal que tá aí, é de vocês. Eu, Senhor, tô dando. A gente consegue ter uma ideia de como era o pensamento da liderança da igreja, ou de Joseph, pelo menos. Não tá parecendo para mim que ele chegou para respeitar o pessoal, não. Se a população exagerou perseguindo a igreja, expulsando os membros, né, ou se os membros da igreja exageraram querendo tomar posse de tudo, né, e expulsar a população, né, cada um faz o seu estudo, tira a sua conclusão. Mas o fato é que não foram expulsos simplesmente de graça, como retrata no filme O Legado, por exemplo. Como o que a gente aprende na igreja. Tá? Não foi uma perseguição religiosa. Então vamos mais para frente, Doutrina e Convênio 103 agora. Eis que vos digo que a redenção de Sião precisa vir por poder. Portanto, suscitarei um homem para o meu povo. Mais para frente foi identificado, né, que esse homem era Joseph Smith, não foi citado ali. Que o guiará, então que guiará o povo como Moisés guiou os filhos de Israel. Olha, então Joseph Smith estava citando que ele ia ser tipo um Moisés, vou guiar o povo aqui. Portanto, que meu servo Joseph Smith Jr. diga, reuni-vos na terra de Sião, e se meus inimigos vos atacarem, amaldiçoá-los-ei, e minha presença estará convosco quando me vingardes de meus inimigos. Então é isso, Joseph se achando Moisés, a cidade ali tem que ser tomada à força, e os inimigos vão se lascar, porque o Senhor amaldiçoou eles, e o Senhor estava com o povo dele. Cara, como que o povo do Senhor perdeu essa batalha, cara? O Senhor estava com eles. Então nessa época aí, Joseph conseguiu juntar um pessoalzinho e fazer um exércitozinho bacana. Ele chamou de acampamento de Sião. Esse acampamento de Sião que deu o rolezinho lá, encontrou aqueles elfos que a gente já citou aí no episódio anterior. Inclusive tem um manuscrito aqui, foi feito em 1839 por Reed Peck. Na terceira página desse manuscrito ele está contando ali sobre esse evento. Ele está falando, de acordo com a interpretação da parábola de Joseph Smith, ele pediu por voluntários, juntando cerca de 210 guerreiros e marchar para o condado de Clay. Mas a cólera, né, a doença, no segundo dia após a sua chegada, dispersou-os e todas as suas esperanças de resgatar Sião foram destruídas. Para consolar os Mormons dessa decepção, Joseph Smith, antes que retornasse da campanha, profetizou publicamente a eles que dentro de 3 anos deveriam marchar para o condado de Jackson e não haveria um cão para abrir a boca contra eles. É isso. Joseph fez essa parábola para incentivar os membros, né? Fez essa profecia dizendo, a gente vai retomar nossa cidade lá. Conseguiu juntar 210 carinhos. Quando eles chegaram a se reunir, pegaram uma doença lascada, não deu. Teve que dispersar, né? Teve que acabar com o exércitozinho, para o pessoal não ficar chateado. Né? Joseph falou, não, a gente vai retomar, calma, daqui uns 3 anos a gente vai retomar, e não vai ter ninguém, vai ter um cão que vai falar nada contra isso, a gente vai conseguir. Força, guerreiros! Tem um livro chamado Conflict at Kirtland, escrito pelo membro da igreja Max Parkin. Ele falou assim, lá na página 129, o acampamento, no entanto, falhou em cumprir seu objetivo de reintegrar os santos aflitos e ainda piorou a impopular opinião pública, já uma purulenta ferida sobre os Mormons em Ohio. Ou seja, né, os membros já estavam meio chateados. Aí, Joseph chega lá, faz umas profecias que não acontece, cara. Já enfraqueceu mais a credibilidade do que Joseph estava falando. Então a retomada da cidade não aconteceu, não aconteceu naquela hora. Eles foram expulsos, que ele já disse que não ia ser expulso, foram expulsos. Falaram que ia retomar, não conseguiram retomar. Falou que daqui 3 anos iam retomar, não conseguiram retomar. Os santos ainda que estavam vivos lá depois da morte de Joseph acharam que eles iam conseguir retomar essa cidade. Não conseguiram. Essa profecia de Joseph não aconteceu. Bom, pelo estudo, né, levantado aqui, parece que Joseph ele não tinha um bom relacionamento com quem não era membro da igreja. Ou ele chegava e o pessoal ia se batizar e ia ser membro da igreja, ou eles não iam ter uma boa política de vizinhança ali, não. Os membros foram expulsos, saíram do Missouri, foram para Ohio, lá em Kirtland,
Ele fez de tudo para conseguir, então, fazer um centro importante ali para o mormonismo em Kirtland. E ainda estava com a ideia de retomar o Missouri. Mas, por hora, eles estavam se estabelecendo ali em Kirtland. Aí, mais para frente, então, ali em Kirtland, a gente já sabe o que aconteceu. Quem assistiu os nossos episódios já sabe que a gente já falou sobre o banco. O banco foi o estopim para ter mais uma fuga ali de Joseph e dos membros da igreja em Kirtland, em Ohio. Essa questão do banco, né, é uma questão um pouquinho mais difícil de ser encoberta. Né? É difícil a igreja chegar e falar, não, os membros da igreja, os pessoal que perseguiu tá errado. Não, né? Aconteceu o lance ali do banco, os membros foram prejudicados. E o que a igreja basicamente fala sobre isso, pelo menos o que eu aprendi, que, cara, né, infelizmente deu errado, né, fazer o quê? Os membros deveriam ser mais compreensivos, isso não tem nada a ver com o profeta não ser verdadeiro. E, infelizmente, eles ficaram muito nervosos, né, não se controlaram, não confiaram no Senhor ou no profeta, passaram por uma dificuldadezinha, mais ou menos pintando os membros da igreja que se revoltaram com a falência do membro, como se fosse o povo de Israel que Moisés está tirando lá do Egito, né? Passando pelo deserto, passando um monte de dificuldades, reclamando. É mais ou menos assim que eles estão pintando. Passaram por uma dificuldade ali, que era o banco falir, todo mundo ficou pobre, porque é isso, tinha uma promessa lá que Joseph fez, onde é que está? Messenger and Advocate. Lá eles retrataram que Joseph falou, o pessoal da igreja vai ficar rico, vocês que ajudarem a gente a fundar isso aqui, vai todo mundo ficar rico, vai dar muito legal. Aí, além da profecia estar furada, todo mundo se lascou, perdeu muita grana, todo mundo ficou bem revoltado. A igreja queria, né, compreensão dos membros com isso, não teve. Então, né, pouquíssimos membros ficaram ainda do lado de Joseph. Joseph teve que fugir, cara, ele fugiu a cavalo para poder, né, escapar da violência da multidão. Mas é isso, a multidão que estava correndo atrás não era, né, tinha sim não membros, mas também tinha membros da igreja que ficaram chateados com ele. Então é aí, mais uma fuga da igreja, porque até, né, a gente já falou, mas, né, Joseph, ele foi expulso da igreja, pois é, o profeta e o primeiro conselheiro dele, o Sidney Rigdon, foram excomungados da igreja, cara. Obviamente, né, que a igreja não considera isso, né, considera que aqueles caras que saíram da igreja, né, Joseph era a igreja. Então ele levou consigo, né, quem continua acreditando, eles continuaram com a ideia de onde pararam, mas foram expulsos por quem? Membros revoltados, malvadões e também outros, né, perseguição religiosa, mais uma vez os membros sendo perseguidos. Então foi feito um estudo, tanto por, né, críticos da igreja quanto por membros da igreja, realmente não tem como se desvencilhar dessa situação. Por exemplo, tem alguns membros da igreja ali, como o Marvin S. Hill, Keith Hooker, o Larry T. Wimmer, que eles reconheceram, cara, esse negócio do banco aí ilegal não foi uma ideia muito interessante de Joseph. Falaram, realmente, tem pouca evidência que você possa jogar, isso aqui foi, né, perseguição religiosa. Não tem como a gente colocar essa situação dessa forma. O máximo que a gente tem que assumir é isso aí. Né? Joseph fez umas promessas, fez umas revelações que não se cumpriram, os membros se ferraram financeiramente e por conta dessa dificuldade resolveram, né, debandar, atacar Joseph. Para quem quiser saber um pouco mais sobre essa questão, vê lá o nosso episódio sobre essa fuga, sobre esse banco Kirtland Safety Society. Mas também, se quiser mais um pouquinho de documentação oficial, cara. Brigham Young University Studies, eles fazem sempre uma coletânea de estudos. E então, no dia do verão de 1977, na página 437 em diante, você vai ver esse estudo que eles fizeram sobre essa fuga de Joseph por conta desse banco, né? E fala assim, nesse estudo, né, nessa página, uma derrota pessoal, pois ele não fugia apenas de credores, não era só uma questão financeira, mas também teve que deixar para trás o templo e a comunidade que ele tinha reunido. Agora diz pra mim, assistiu já o filme O Legado, recentemente, lembra? Me diz se eles comentam, se deixa evidente esses erros, não deixa? A história é manipulada, eu já falei pra vocês, não gosto de manipulação. Né? Vai fazer uma alteração pra romantizar um filme? Ok.
Um filme religioso tem que tomar muito cuidado para não induzir as pessoas ao erro. A gente sabe como é que é o ser humano, a gente sabe. Então, assim, muita coisa na igreja é retratada bem diferente da realidade. A gente já viu isso com o quê nos nossos episódios? A forma que o livro de Mórmon foi traduzido, Chapeuzinho e Pedra, nunca foi retratado direito. Agora que foi começado a citar, mas até então, né, era negado ou era omitido e ainda era representado de uma outra forma mais bonita, mais agradável, né? Não é legal. Então, para você, membro da igreja aí, que é bem, né, fanático, gosta de defender bem a igreja, tem que adquirir conhecimento. Não tem problema, quer defender bem a igreja, mas tem que estudar, tá bom, pessoal? Para não falar besteira. Basicamente, quem criou, né, esse filme, quem fez o roteiro, estava empenhado no quê? Em representar que, né, de todo modo, queria provar que o quê? Os primeiros Mormons, né, os pioneiros Sud, estavam sempre corretos. Eles estavam sempre sendo injustiçados. E, cara, eu não vou nem falar dos membros, sabe? Porque, pra mim, os pioneiros eram vítimas, sabe? Ninguém ia querer passar por aquilo que eles passaram. Sabe, realmente, se eles passaram por aquilo, foi uma manipulação religiosa, emocional, espiritual, que foi feita sobre eles para eles passarem por aquilo, sabe? Para mim, os principais responsáveis por isso, né, são os líderes, são os que criaram essa situação de má fé. E é isso, e conseguia colocar na mente deles que sim, a gente é injustiçado. Cara, essa terra aqui de Missouri, Deus deu pra gente, cara. O pessoal aqui não aceita que Deus deu essa terra aqui pra gente. Todas as riquezas deles é pra ser nossa. Cara, os caras querem ir contra Deus, entendeu? A gente é vítima. E daí no filme, por que a gente é perseguido? Porque a gente acredita no livro de Mórmon, a gente segue esses princípios que são justos. Eles são os iníquos. Então, assim, Pra mim não tem dúvida que vamos dizer assim, a maioria dos membros da igreja era um povo pacífico. Cara, né, a gente sai da igreja e tal, mas não vai ficar levantando coisa que não é verdade. Eu não vejo, né, os membros da igreja, inclusive hoje, né, pregando deliberadamente, né, para atacar, enfim, ser agressivo. Não, eu sei que tem algumas religiões que sim, são mais enfáticas nisso. Talvez o problema hoje seja ela afirmar que é a única verdadeira, então automaticamente as outras são erradas e automaticamente os outros estão errados. E tem muito membro que leva isso muito a sério, sabe? E vai criticar, vai perseguir. Os membros da igreja, sim, perseguir. E não duvido que na época os membros também eram pacíficos. Cara, são religiosos. O problema são os líderes. A gente vê aí de outras religiões, né? Por exemplo, né, o islamismo. Eu vejo, cara, o que eles vão aprender? Eles vão aprender coisa boa. O problema é que a liderança ela vai guiar a ideia para que o quê? Os outros são infiéis. Se eles não estão conosco, estão contra nós. E essa ideia que traz, né, a problemática. Bom, voltando ali para a questão do Missouri, eu achei uma outra publicação aqui. Tem um jornal de época, não da igreja, né, um jornal... The Spectator and Freeman's Journal, de 1839, tá citando esse evento dos Mormons, né, e ele tá falando ali, né, os Mormons, eles estão passando para um julgamento e esse Joseph Smith e 47 outros Mormons, eles têm que participar aí de um tribunal e vão ser julgados. Então eles não estão sendo expulsos da cidade. O que eu tô vendo aqui é que eles falaram, ó, né, vocês, os Mormons que estão ali, ó, não plantem agora, né, porque vocês vão ter que sair da terra, então não adianta plantar, né, só vamos aguardar esse julgamento. Então vocês vão, né, provavelmente ter que deixar a cidade entre esse verão e o outro ali. Então, ou seja, eles estavam com o tempo, não foram expulsos simplesmente de sopetão, como foi representado pela igreja. Estou vendo aqui que tem umas datas diferentes. A gente estava falando sobre 1833, agora está falando de 39, 38, 39. Então talvez sejam duas épocas que os membros da igreja estavam por ali, tentando viver no Missouri. É que eu sei que eles foram para Kirtland, em Ohio, e depois agora, dessa vez, eles saíram e foram para Nauvoo, em Illinois. Que é lá que eu acho que o Joseph era o prefeito.
A gente sabe que Joseph ele até tinha sido preso na cadeia de Liberty para poder esperar por esse julgamento. Conseguiu escapar. Fugiram e foram para Illinois. Então a gente vê na história contada pela igreja de que os membros foram expulsos do estado imediatamente. Tá indo contra o que a gente vê aqui, que eles não tinham sido expulsos imediatamente. Teve uma guerra Mormon, né, que foi feita pelo acampamento de Sião, que é esse exército ali que Joseph tinha feito. Não deu certo esse acampamento de Sião, esse exército aí da igreja foi desmantelado. Que inclusive, né, segundo Joseph Smith, esse exército tinha sido organizado com a vontade de Deus. Pra quê? Pra tomar Missouri de volta. Mas é isso aí, meus membronitas. A gente tá tentando ir meio cronologicamente, tá? Mais ou menos. Alguns episódios saem um pouco do contexto cronológico, mas a gente segue. Então a gente vai começar a entrar ali na parte, né, onde, né, final ali da pregação de Joseph, o martírio dele, a crise, né, de sucessão, né, quem vai ser o novo profeta. E daí a gente vai começar a entrar na questão, né, da igreja na época então, de Brigham Young, e a gente vai começar a fazer um estudo de como as coisas aconteceram aí depois. Eu também vou querer abordar algumas personalidades Mormon, sabe, fazer alguns episódios específicos sobre algumas pessoas. Pessoas aí que foram importantes na história da igreja. E é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui e até a próxima!